Confesso ter acabado de ler este livro muito, muito pouco tempo antes da data de entrega, o que acho que não deveria ter sido feito, mas cá estou eu para contar um pouco da minha experiência e de como me envolveu esta história do livro O Colégio por Cristina Almeida Sórido. Muito bem, vou começar por referir um pouco a época em que se passava a história deste livro. Remete-nos ao tempo da década de 70, onde iria ocorrer a transição de regime em Portugal, ou seja, iríamos passar do regime salazarista, que na altura era governado por Marcelo Caetano, para a chamada então e tão querida democracia. Um, esta aluna deste colégio, que é o Instituto de Odivelas, que já foi extinto, acabou em 2014, vai-nos contar um pouco sobre as vivências e sobre todas as peripécias, histórias, desafios, tristezas e, ainda muito mais importante que tudo isso, o amor e a criação de laços dentro do colégio que elas consideravam tão obscuro e tão depressivo que só lhes apetecia sair dali. Gostei particularmente da escolha deste livro, apesar de não ter sido eu a escolher, apesar de ter sido o professor de português a ter indicado este livro e a me o emprestar. Já desde agora um agradecimento especial. Eu identifico-me bastante com este livro porque já passei por uma experiência um pouco semelhante, obviamente que não muito igual, porque os tempos mudam, pois devido a eu ter ingressado no Instituto dos Espiões do Exército em 2017, quando estava no 5º ano, na mesma faixa etária que a autora do livro ingressou no Instituto de Odivelas, e encontro neste livro parecenças e vivências com que me identifico bastante. Ou seja, tal e qual como na ordem cronológica que é nos contado a história, eu identifico-me com as etapas da minha experiência nos Espiões do Exército. Ou seja, começamos com um início um pouco receoso, como foi a autora, assim dias um pouco tristes, sente-se um pouco falta da família, por estar-se muitas horas focado, um regime bastante exigente que espreme ao máximo, tenta espremer ao máximo todas as qualidades dos alunos, retirando-nos um pouco do tempo de, dizendo assim, sermos crianças, mas nada disso retira todo o tempo útil e todo o tempo incrível que partilhamos com os nossos melhores amigos dentro das quatro paredes, que é o colégio, por exemplo, o Instituto de Odivelas ou os Espiões do Exército. Nada apaga esses 4 anos, 5 anos que é em Candelai, que nunca me vou esquecer, que vão estar sempre guardados na minha memória, que são bastante... Tenho várias peripécias, várias histórias que são bastante parecidas com as da autora, e que, como acaba a história, eu identifico-me bastante com o sentimento dela, pois é-nos dado um sentimento ao início de desprezo, de desinteresse pelas regras que nos são impostas. Ficamos a chegar a estar fartos daquilo, como eu reparei no livro, mas ao final das contas vamos acabar sempre, quando sairmos, vamos acabar sempre por sentir saudades. O regime, como eu pude entender no Instituto de Odivelas, era feito à base dos moldes do que era a dona de casa moderna, pois ela ainda ter entrado no período em que estávamos na ditadura. Ou seja, elas eram estimuladas a várias atividades de como cuidar da casa, como trocar as fraldas aos bebés, como dar banho aos bebés, entre outros exemplos de... Além, obviamente, das disciplinas, matemática, português, história, ciências. Além disso, pois, o Instituto de Odivelas começava no segundo ciclo, no 5º ano, e estendia-se até ao 12º. Ou seja, essas disciplinas todas, mais a parte cívica que
que os professores e docentes impunham às alunas naquela altura. Ahm, É-nos contada uma série de acontecimentos ao longo de 5 anos em que a autora vive, carradas de peripécias com as suas amigas, muitas chamadas de atenção, ahm, erros cometidos, quebras das regras, como por exemplo fumar cigarros à janela das camaratas, que era onde elas dormiam, e os tão desejados rapazes do colégio militar com quem elas andavam, usando a expressão, maluquinhas. Não pensavam noutra coisa, obviamente com a flor da idade, não pensavam noutra coisa e era uma dessas razões que as moviam a querer sair dali. A autora entra em algumas situações em namoricos. Muitos rapazes olham para ela e gostam dela, mas ela não se entrega à primeira. O que descreve muito da pessoa que ela é. Mas lá acaba por entrar em namorico com um rapaz do colégio militar, pois era quem com elas tinham muitas convivências devido a festas e outro tipo de vivências, como o chá dançante do colégio militar e outro tipo de eventos, como a abertura solene do ano, que eu também pude presenciar nos Espiões do Exército, em que somos estimulados a várias cerimónias, em várias cerimónias onde ocorrem celebrações, entregas de medalhas, pois neste tipo de instituições é bastante comum os alunos serem, digamos assim, premiados pelo seu empenho no estudo, e não só na parte militar, que elas também tinham, tal e qual como eu tinha nos Espiões do Exército, a parte da marcha, a parte da forma, da formatura, que é como é indicado no livro, forma, ou seja, movimentos e ordens militares que nos eram ensinados, muitos outros aspectos que eu posso encontrar semelhantes e que me identifico bastante. Dando agora uma nota final de apreciação ao livro, adorei a parte, adorei como o livro terminou. Já ia dizer filme, pois que aquilo parece quase um filme. Fiquei muito enraizado na leitura, entrei muito profundamente na história, gostei muito. Adorei a parte como terminou, volto a repetir, pois a autora no quinto ano, ou seja, no quinto ano em que estava lá, ou seja, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, no nono, pois ela escreve uma carta ao pai que estava na Angola, em missão ainda, a dizer que queria sair do colégio, pois estava farta e que, como já a sua irmã mais velha, Marta, já tinha pedido ao pai para sair, ela também queria sair. Só que o livro dá-nos aqui uma espécie de plot twist, como aqui a palavra de empréstimo em inglês, plot twist, dá-nos aqui uma reviravolta. Porquê? Porque o livro acaba com a autora a dizer, então, os pais perguntam, então, queres sair? E ela diz, não, afinal quero ficar. Porque é como já disse várias vezes, eu ainda hoje sinto saudades da minha escola, dos Pilos. Agora estou na secundária José Gomes Ferreira, mas ainda sinto saudades e do tempo em que estava com os meus colegas, em que a vida era mais simples. Agora que estou no secundário, onde estava no básico. Mas é mesmo esse o facto de sermos poucos nestas instituições que nos tornam ainda mais unidos e ficamos amigos para a vida. Como ainda no outro dia estava a comentar com os meus amigos que também saíram dos Espilos, estávamos a comentar que tínhamos muitas saudades do que tínhamos vivido lá e que se pudéssemos voltávamos, mas a vida nem sempre funciona como nós queremos. Às vezes temos que quebrar ligações para o nosso próprio bem, para a nossa evolução. Ou seja, se calhar podia ter sido diferente eu ter ficado lá, mas se calhar o meu futuro também poderia ficar comprometido de uma certa maneira. É tudo. Espero que
espero que compreendam o meu ponto de vista, ou espero que o professor compreenda o meu ponto de vista. E para mim foi um prazer ler este livro. Muito obrigado e um resto de boa tarde.